Um milionário entra em uma farmácia modesta só para comprar um remédio qualquer. Mas ao olhar para o caixa, ele congela. Lá está sua ex-esposa, grávida, exausta e contando moedas para comprar um pacote de fraldas. Movido pela curiosidade e pela culpa, ele se aproxima, sem imaginar que o que descobriria naquele instante mudaria sua vida para sempre. A chuva batia forte nos vidros da farmácia São Judas, criando um ritmo hipnótico que se misturava ao barulho constante do trânsito nas ruas de Salvador. As gotas escorriam pelos vidros embaçados como lágrimas silenciosas, distorcendo a visão do mundo lá fora e criando uma atmosfera de melancolia que parecia envolver cada cantinho do pequeno estabelecimento. Ricardo Almeida ajeitou o colarinho de seu terno de linho italiano enquanto observava a tempestade do interior de seu Mercedes preto. O motorista havia sugerido esperar a chuva passar, mas a enxaqueca que martelava suas têmporas desde a manhã não dava trégua. Aos 42 anos, ele havia aprendido que o tempo era o único recurso que nem todo o seu dinheiro podia comprar. E cada minuto perdido representava oportunidades que se dissipavam como o vapor no ar-condicionado do carro. "Espere por mim aqui, Carlos. É rapidinho", murmurou para o motorista antes de abrir a porta. A chuva o recebeu com uma rajada fria que contrastava brutalmente com o calor sufocante que dominava a cidade durante toda a semana. Seus sapatos de couro italiano pisaram nas poças formadas na calçada irregular, sujando a barra da calça enquanto ele se dirigia à entrada da farmácia. O lugar, com sua fachada pintada de azul desbotado e sua placa de neon piscando, parecia um refúgio simples no meio do caos urbano. Ao empurrar a porta de vidro, um sininho anunciou sua chegada com um tilintar metálico que se perdeu no murmúrio da rádio local e nas conversas sussurradas dos poucos clientes que buscavam abrigo da tormenta. O ar lá dentro cheirava a desinfetante misturado ao aroma adocicado dos xaropes medicinais, uma combinação que imediatamente o transportou à infância nos bairros pobres da cidade, quando sua mãe o levava a farmácias parecidas com as poucas moedas que conseguia juntar. Ricardo se dirigiu ao balcão principal, onde uma farmacêutica idosa organizava meticulosamente frascos de remédios. Seus movimentos eram precisos, calculados, fruto de décadas de experiência atendendo uma clientela carregada de males tanto físicos quanto financeiros. Atrás dela, prateleiras cheias de medicamentos subiam até o teto, formando um labirinto de remédios para todo tipo de problema. "Boa tarde. Preciso de algo forte para enxaqueca", disse Ricardo, a voz carregada do cansaço acumulado de semanas de negociações intensas. A expansão de sua rede hoteleira para o Nordeste havia se mostrado mais complicada do que o previsto, e as últimas reuniões com investidores estrangeiros haviam sido particularmente exaustivas. A farmacêutica ergueu o olhar, avaliando-o com o olhar experiente de quem já vira de tudo um pouco. Seu terno impecável, o relógio Patek Philippe que brilhava no pulso e a forma como se dirigia a ela denunciavam imediatamente sua posição social. No entanto, ela mantinha a mesma atitude profissional que reservava para todos os clientes, sem distinção de classe. "Já experimentou sumatriptano? É bem eficaz para enxaquecas fortes", sugeriu ela, enquanto se dirigia a uma das prateleiras laterais. Ricardo assentiu distraidamente, a atenção dividida entre a conversa e as mensagens que chegavam sem parar ao seu celular. Os números de ocupação hoteleira na baixa temporada, as projeções financeiras para o próximo trimestre, as negociações pendentes com o governo estadual para novos projetos turísticos. Tudo se amontoava em sua mente como as gotas de chuva que batiam incessantemente no telhado de zinco do estabelecimento. Foi então, naquele momento de rotina banal, que o destino decidiu intervir com a sutileza de um raio que parte o céu ao meio. O som de moedas caindo no chão cortou o ar como vidros se quebrando.
um tilintar metálico que parecia se amplificar até preencher cada espaço da pequena farmácia. Ricardo ergueu o olhar instintivamente, seguindo a origem do som com a curiosidade automática de quem está acostumado a prestar atenção em cada detalhe do entorno. E então ele a viu. O tempo parou, como se alguém tivesse pausado o filme de sua vida. Sofia estava ali, a poucos metros de distância, agachada junto ao balcão de produtos para bebês, tentando recolher as moedas que haviam se espalhado pelo piso de cerâmica rachado. Seu cabelo castanho, outrora sempre perfeitamente penteado, agora caía em mechas úmidas pela chuva, emoldurando um rosto que mostrava as marcas do tempo e das dificuldades de uma forma que lhe apertou o coração. Mas foi sua barriga proeminente o que o deixou completamente paralisado. 7 meses de gravidez, calculou ele automaticamente, observando como ela se movia com a torpeza cuidadosa de quem carrega uma vida dentro de si. Vestia um vestido simples de algodão azul marinho que já vira dias melhores, e seus chinelos de plástico, encharcados pela chuva, deixavam pequenas poças ao redor, enquanto ela se esforçava para alcançar uma moeda que havia rolado para debaixo de uma prateleira. As mãos de Sofia tremiam levemente enquanto contava as moedas que conseguira recuperar. Ricardo pôde ver como seus lábios se moviam em silêncio, calculando se teria o suficiente para comprar as fraldas e a lata de leite em pó que descansavam sobre o balcão como um lembrete cruel da precariedade de sua situação. A mulher que outrora usava vestidos de grife e joias que ele mesmo lhe dera agora, contava centavos com a desesperação de quem não pode se dar ao luxo de desperdiçar nenhuma moeda. A atendente que a servia, uma moça jovem com o uniforme branco típico das farmácias, observava a cena com uma mistura de impaciência e compaixão. Seus dedos tamborilavam suavemente no balcão enquanto esperava que Sofia terminasse de contar o dinheiro. Claramente ciente de que a compra podia não se concretizar se faltasse até R$1. "Dá para pagar, senhora?" perguntou a atendente com voz suave, tentando não soar condescendente, mas também sem ser otimista demais. Sofia ergueu o olhar para ela, e Ricardo pôde ver o brilho de lágrimas contidas em seus olhos escuros. Aqueles mesmos olhos que outrora o haviam olhado com amor incondicional, agora refletiam uma mistura de orgulho ferido e determinação maternal que o comoveu até o fundo da alma. "Faltam R$50", murmurou Sofia, a voz quase inaudível por cima do som da chuva que continuava a bater no telhado. Será que dá para reservar as fraldas até amanhã? Minha tia recebe a aposentadoria e a gente..." A frase ficou suspensa no ar quando seus olhares se cruzaram. O mundo pareceu parar novamente, mas dessa vez foi diferente. Não havia o reconhecimento jubiloso de dois amantes que se reencontram após uma separação temporária, mas o choque brutal de duas vidas que haviam seguido rumos radicalmente diferentes após a explosão que destruíra o casamento deles 5 anos antes. Os olhos de Sofia se arregalaram como pratos, e Ricardo viu como a cor se esvaiu de seu rosto, deixando-a pálida como papel. Suas mãos, que até então seguravam firmemente as moedas contadas, se abriram involuntariamente, permitindo que o dinheiro caísse novamente no chão em uma cascata metálica que ecoou pela farmácia toda como um reflexo de suas vidas despedaçadas. O som pareceu despertar todos os presentes do transe em que a cena havia mergulhado. A farmacêutica idosa que atendia Ricardo se aproximou do balcão com uma caixa de sumatriptano na mão, alheia ao drama que se desenrolava a poucos metros de distância. Os outros clientes continuaram com suas compras rotineiras, inconscientes de que estavam presenciando o momento em que duas almas destruídas se reencontravam nas circunstâncias mais improváveis. Sofia tentou se levantar rapidamente, mas seu estado a fez se mover devagar.
Ricardo pôde ver como ela lutava entre o impulso de fugir e a necessidade de manter sua dignidade, essa dignidade que havia sido o único que lhe restara após ele a expulsar de sua vida sem lhe dar chance de se explicar. Sofia, murmurou ele, a voz soando estranha até para seus próprios ouvidos, como se tivesse esquecido como pronunciar seu nome depois de anos se esforçando para apagá-lo de seu vocabulário. Ela balançou a cabeça rapidamente, como se quisesse negar toda a situação, como se com aquele gesto pudesse fazer o tempo voltar e levá-la de volta à segurança de seu humilde lar antes de se aventurar sob a chuva em busca do necessário para sobreviver mais um dia. Não, sussurrou, agachando-se novamente para recolher as moedas. Os movimentos agora frenéticos, desesperados. Não, não, não! Ricardo deu um passo em direção a ela instintivamente, mas parou quando viu como ela se encolheu, como se sua presença fosse uma ameaça física. A mulher que outrora corria para ele toda vez que chegava em casa, que buscava seu abraço como refúgio contra as tempestades da vida, agora parecia aterrorizada com a possibilidade de que ele se aproximasse. A realidade do que estava presenciando começou a penetrar lentamente em sua consciência, como água se infiltrando por uma represa rachada. A mulher que havia sido sua esposa, a que compartilhara seus sonhos e estivera ao seu lado nos anos mais duros de construção de seu império empresarial, agora se encontrava no chão de uma farmácia de bairro, contando moedas para comprar fraldas. A ironia era tão brutal que sentiu como se alguém lhe tivesse dado um soco direto no estômago, deixando-o sem ar e cambaleando internamente. Ricardo se lembrou vividamente de como, nos primeiros anos de casamento, Sofia insistira em acompanhá-lo a cada reunião importante, trabalhara sem descanso, organizando eventos para atrair investidores, fora sua sócia não oficial em cada decisão crucial que tomara. Ela acreditara nele quando ninguém mais o fazia e hipotecara sua própria segurança financeira para apoiar seus projetos mais arriscados. E agora estava ali, visivelmente grávida, vivendo em uma pobreza que ele não conseguia compreender completamente de sua posição privilegiada atual. Como chegara àquela situação? Onde estava o homem responsável pela gravidez dela? Por que não buscar ajuda? As perguntas se amontoavam em sua mente como um enxame de abelhas furiosas. Senhor, vai levar o remédio? A voz da farmacêutica o trouxe de volta à realidade imediata. A mulher o observava com curiosidade, claramente notando seu estado de choque, mas sem entender a causa. Ricardo se virou para ela, mas seus olhos voltaram imediatamente para Sofia, que conseguira recolher a maioria das moedas e agora se apoiava no balcão, tentando recuperar a compostura. Sua respiração era irregular, e ele pôde notar como ela levava uma mão à barriga em um gesto protetor, que lhe lembrou dolorosamente os sonhos que outrora haviam compartilhado sobre ter filhos juntos. Sim, murmurou distraidamente, estendendo seu cartão de crédito sem tirar os olhos de Sofia. E pague também o que ela precisa, acrescentou, apontando para onde ela estava. A farmacêutica seguiu seu olhar e depois o observou com uma expressão de surpresa misturada à admiração. Não era incomum que clientes ricos ocasionalmente ajudassem outros menos afortunados, mas a intensidade na voz de Ricardo sugeria algo mais pessoal do que uma simples caridade. Sofia ouvira suas palavras e se virou para ele com uma expressão de alarme. Seus olhos, que antes brilhavam com lágrimas contidas, agora mostravam uma mistura de orgulho ferido e pânico. Endireitou-se o quanto seu estado permitia, adotando uma postura defensiva que lhe lembrou a primeira vez que a vira, anos atrás, quando ela rejeitara inicialmente suas tentativas de cortejo por achá-lo demasiado metido. Não preciso da sua caridade, disse com voz firme, embora Ricardo pudesse detectar o tremor que ela tentava esconder. Eu pago pelas minhas coisas.
As palavras saíram de sua boca com a força de alguém que lutara tempo demais para manter sua dignidade intacta diante de circunstâncias que pareciam conspirar constantemente contra ela. Havia algo desafiador em sua postura, uma determinação feroz que contrastava dolorosamente com sua evidente vulnerabilidade física e econômica. "Sofia, por favor", começou Ricardo dando um passo em direção a ela. Mas parou quando viu como ela recuou instintivamente. "Não", repetiu ela, mais alto dessa vez, a voz cortando o ar como uma navalha. "Você não tem direito de aparecer aqui e fingir que pode consertar as coisas com dinheiro. Não depois de..." A frase ficou pendurada entre eles como uma acusação não formulada, carregada de 5 anos de dor, ressentimento e perguntas sem resposta. O silêncio que se seguiu foi tão denso que até os outros clientes da farmácia pareceram notá-lo, virando-se discretamente para observar a cena que se desenrolava. Ricardo sentiu o peso de seu passado comum se assentando sobre seus ombros como uma carga física. Lembrou-se da última conversa que tiveram, os gritos, as acusações, sua recusa absoluta em ouvir qualquer explicação que ela quisesse oferecer. Estivera tão cego pelo que interpretara como uma traição, tão devastado pela aparente confirmação de seus piores medos sobre abandono e infidelidade, que fechara todas as portas à comunicação. "Sofia, precisamos conversar", conseguiu dizer finalmente, a voz soando mais suplicante do que pretendia. Ela balançou a cabeça violentamente, as mãos tremendo enquanto voltava a contar as moedas recolhidas. "Não tem nada do que conversar. Você já disse tudo o que tinha para dizer há 5 anos. A farmacêutica observava a troca com crescente desconforto, claramente desejando que a situação se resolvesse de alguma forma que lhe permitisse continuar o trabalho. Outros clientes começaram a murmurar entre si, e Ricardo se deu conta de que estavam se tornando o centro das atenções de uma maneira que poderia ser humilhante para Sofia. Com um movimento decidido, tirou várias notas da carteira e as deixou sobre o balcão junto aos produtos que Sofia selecionara. "Por favor, cobre as compras dela", disse a farmacêutica antes de se virar novamente para Sofia. "Isso não tem a ver com caridade. Tem a ver com fazer o que é certo." Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas que ela já não conseguiu conter. "O que é certo?" E repetiu, a voz embargada. "Agora você sabe o que é certo?" Sem esperar resposta, Sofia pegou a sacola com suas compras que a farmacêutica preparara e se dirigiu à porta com passos rápidos, mas cuidadosos, claramente lutando entre o desejo de escapar e a necessidade de proteger o bebê que carregava na barriga. Ricardo a seguiu instintivamente, mas parou no limiar quando se deu conta de que persegui-la sob a chuva torrencial poderia ser perigoso para ela em seu estado. Observou-a se afastar pela calçada irregular, os ombros curvados contra a chuva, a sacola de plástico balançando em sua mão, enquanto desviava das poças mais profundas. Cada passo que ela dava para longe parecia levar um pedaço dele, como se estivesse se esvaindo lentamente por feridas que julgara cicatrizadas há muito tempo. "Conhece essa senhora?" perguntou a farmacêutica idosa, aproximando-se dele com expressão curiosa. Suas décadas de experiência a ensinavam a ler as emoções humanas como outros leem livros, e a intensidade da troca que acabara de presenciar não passara despercebida. Ricardo demorou um momento para responder, observando como a figura de Sofia desaparecia na cortina de chuva. "Era minha esposa", murmurou finalmente, as palavras saindo de sua boca como se fosse a primeira vez que as pronunciava em voz alta desde o divórcio. A farmacêutica assentiu compreensivamente, como se aquela explicação esclarecesse todas as tensões não ditas que presenciara. O amor e o orgulho raramente andam de mãos dadas. Observou com a sabedoria de alguém que vira histórias humanas demais se desenrolarem entre os corredores de seu estabelecimento. Mas os dois são remédios que, na dose certa, podem curar muitas feridas. Ricardo a olhou surpreso,
não esperando encontrar filosofia em um encontro tão mundano. No entanto, as palavras da mulher ecoaram em algum lugar profundo de sua consciência, plantando uma semente de reflexão que germinaria nos dias seguintes. Voltou ao seu Mercedes com a mente turbulenta, o remédio para a enxaqueca esquecido no bolso do paletó. Carlos, seu motorista, o observou pelo retrovisor com a discrição profissional que aperfeiçoara durante anos de serviço, notando a mudança radical no humor de seu patrão, mas sem se atrever a comentar. O trajeto de volta às repartições corporativas dos hotéis Almeida transcorreu em silêncio, interrompido apenas pelo ritmo hipnótico dos limpadores de para-brisa lutando contra a chuva incessante. Ricardo observava a cidade passar pela janela, mas seus olhos não registravam de verdade os edifícios coloniais, os mercados barulhentos ou os modernos desenvolvimentos turísticos que ajudara a construir. Sua mente estava completamente ocupada pela imagem de Sofia contando moedas, pela desesperação mal contida em seus olhos, pela barriga proeminente que falava de uma nova vida crescendo dentro dela. As horas seguintes no escritório passaram como em uma névoa. Sua assistente, Marisa, uma mulher eficiente de 50 anos, que trabalhava com ele desde os primeiros dias da empresa, notou imediatamente que algo alterara profundamente seu chefe. As reuniões agendadas transcorreram com Ricardo presente fisicamente, mas mentalmente ausente. Suas respostas automáticas e decisões tomadas com uma distração que era completamente incomum nele. Senhor Almeida, o senhor está bem? E perguntou Marisa quando ficaram sozinhos na sala após a última reunião do dia. Tem estado muito distante desde que voltou do almoço. Ricardo ergueu o olhar dos documentos que olhara sem realmente ler durante a última hora. As cifras e projeções que normalmente capturavam toda a sua atenção agora pareciam tão irrelevantes quanto hieróglifos de uma civilização antiga. Sua mente continuava reproduzindo uma e outra vez o encontro na farmácia, analisando cada palavra, cada gesto, cada emoção que vira cruzar o rosto de Sofia. Marisa começou devagar. Você já tomou uma decisão da qual se arrependeu por anos, mas que na hora parecia a única opção possível? A pergunta pegou sua assistente de surpresa, que o vira enfrentar crises empresariais, negociações complicadas e pressões financeiras extremas, sem jamais mostrar sinais de vulnerabilidade pessoal. Ver seu chefe, normalmente tão seguro e decidido, exibindo tal nível de introspecção, era desconcertante. Acho que todo mundo já passou por isso, senhor, respondeu com cuidado. Mas também acho que o arrependimento só serve se nos motiva a agir diferente quando surge uma segunda chance. Ricardo a estudou com nova consideração. Em todos os anos que trabalhara com Marisa, nunca buscara seu conselho sobre assuntos pessoais, mantendo-a firmemente no âmbito profissional. No entanto, havia algo em sua perspectiva prática e direta que achava reconfortante naquele momento de confusão. E se essa segunda chance vier acompanhada de circunstâncias que você nunca imaginou? Perguntou, pensando na gravidez de Sofia. Nas perguntas que esse fato levantava sobre o pai do bebê, sobre as razões pelas quais ela se encontrava em uma situação tão precária. Marisa se aproximou de sua mesa e organizou os papéis que ele mexera sem propósito durante a última hora. Então, talvez, essas circunstâncias inesperadas sejam exatamente o que precisamos para ver a situação de uma perspectiva totalmente nova, sugeriu. Às vezes, o universo nos apresenta exatamente o que precisamos, mas não necessariamente na forma que esperávamos. Naquela noite, Ricardo se viu andando de um lado para o outro em seu apartamento de cobertura como um leão enjaulado, incapaz de se concentrar em qualquer atividade que normalmente o relaxasse. A vista panorâmica de Salvador de suas janelas, no 30º andar, que geralmente lhe proporcionava uma sensação de conquista e controle, agora só lhe lembrava a distância física e emocional que existia entre seu mundo de luxo
e a realidade que presenciara aquela tarde. Serviu-se de um uísque single malt de 30 anos, mas o líquido dourado permaneceu intocado enquanto ele se perdia em pensamentos que se recusavam a se organizar de forma lógica. Há quanto tempo Sofia estava naquela situação? Por que não buscar ajuda? Quem era o pai de seu filho e por que não estava cuidando dela? As perguntas se multiplicavam como células cancerígenas, invadindo cada canto de sua mente. No dia seguinte, Ricardo se viu fazendo algo que não fazia há anos: dirigir ele mesmo pelas ruas de Salvador sem um destino específico. Deixara Carlos na firma com a desculpa de que precisava fazer algumas diligências pessoais, mas a verdade era que precisava da sensação de controle que vinha de ter o volante em suas próprias mãos, de poder parar ou mudar de direção conforme seus impulsos. Sem planejar conscientemente, encontrou-se dirigindo pelos bairros mais humildes da cidade, áreas que conhecera intimamente na infância, mas que agora lhe pareciam estranhamente alheias após décadas vivendo em outro mundo. As casas de concreto inacabado, os pequenos negócios familiares, as crianças brincando nas ruas de terra. Tudo lhe parecia visto através de um filtro de nostalgia e culpa. Foi durante um desses passeios sem rumo que a viu novamente. Sofia caminhava devagar por uma calçada de concreto rachado, uma sacola de compras em uma mão e a outra apoiada na lombar, em um gesto que denunciava os incômodos típicos de seu estado avançado de gravidez. Vestia o mesmo tipo de roupa simples do dia anterior, mas havia algo em sua postura que sugeria determinação em vez de derrota. Ricardo parou a uma distância prudente e a observou entrar em uma pequena casa de um andar, cuja fachada mostrava sinais de reparos caseiros e cuidado modesto. A construção era típica dos conjuntos populares dos anos 80. Paredes de bloco de concreto, pintadas de um azul desbotado, telhado de zinco ondulado e uma pequena jardineira na frente, onde alguém plantara flores que lutavam bravamente contra o clima tropical. Uma mulher idosa saiu para recebê-la, movendo-se com a lentidão cuidadosa de alguém cujos olhos já não permitiam ver com clareza. Pela forma como Sofia a abraçou e a guiou para dentro da casa, Ricardo deduziu que se tratava de uma parente próxima, provavelmente a tia de que ela mencionara na farmácia. Ficou sentado no carro por vários minutos, lutando contra impulsos contraditórios. Uma parte dele queria descer, bater a porta e exigir uma conversa que estava pendente há 5 anos. Outra parte, a que aprendera a se proteger da dor, construindo muros emocionais inabaláveis. Lhe sussurrava para se afastar e fingir que o encontro do dia anterior fora só um pesadelo. Foi o som de seu celular que finalmente quebrou o transe. Era Marisa, informando sobre uma reunião urgente com investidores japoneses que chegavam inesperadamente à cidade. A realidade de suas responsabilidades empresariais o atingiu como um banho frio, lembrando-o de que construíra um império que dependia de sua atenção constante. Durante o trajeto de volta ao escritório, Ricardo tomou uma decisão que surpreendeu até a ele mesmo. Ligou para Roberto Vaz, um detetive particular discreto que usara no passado para checagens de antecedentes de sócios potenciais e outras questões delicadas relacionadas aos negócios. Roberto, preciso que investigue alguém, disse sem rodeios quando o homem atendeu o telefone. Mas quero que seja absolutamente discreto. Ninguém pode saber que estou fazendo isso. Claro, Sr. Almeida. De quem se trata? Ricardo sentiu a boca secar antes de pronunciar o nome que evitara dizer em voz alta por anos. Sofia Ramos, antes Sofia Almeida, minha ex-esposa. O silêncio do outro lado da linha durou apenas segundos, mas para Ricardo pareceu uma eternidade. Roberto trabalhara para ele tempo suficiente para conhecer alguns detalhes de sua vida pessoal, incluindo o fato de que o divórcio era um tabu absoluto. Entendi. Que tipo de informação precisa? O tudo, respondeu Ricardo com voz firme.
embora por dentro se sentisse como se estivesse prestes a abrir uma caixa de Pandora que poderia destruir a frágil paz que construíra nos últimos anos. Sua situação atual, onde mora, com quem, como se sustenta financeiramente, mas especialmente, fez uma pausa, lutando contra a dificuldade de formular a pergunta que mais o atormentava. Quero saber sobre a gravidez dela. Quem é o pai? Desde quando estão juntos? Por que ela está nessa situação se tem um companheiro? Tem algum prazo para essa investigação? Ricardo considerou a pergunta. Seus instintos empresariais lhe diziam para ser paciente, para colher toda a informação possível antes de tomar qualquer decisão. Mas algo mais profundo, algo relacionado à imagem de Sofia contando moedas com mãos trêmulas, o urgia a agir rápido. Uma semana, decidiu finalmente. Mas quero relatórios preliminares a cada 2 dias. E Roberto? Isso é estritamente confidencial. Se alguém souber que estou investigando minha ex-esposa, sua reputação e a minha estarão em risco. A reunião com os investidores japoneses transcorreu como em uma névoa para Ricardo. Seus anos de experiência em negociações internacionais lhe permitiram funcionar no piloto automático, apresentando números de ocupação, projeções de expansão e análises de mercado com a fluidez profissional que aperfeiçoara por décadas. No entanto, sua mente estava dividida, uma parte concentrada nos números e estratégias que expunha, enquanto a outra não conseguia parar de visualizar Sofia naquela casa humilde, cuidando de uma tia cega enquanto carregava um filho na barriga. Foram 2 dias de espera agonizante antes que Roberto lhe enviasse o primeiro relatório preliminar. Ricardo marcara o encontro em um café discreto no centro histórico de Salvador, longe das áreas frequentadas por seu círculo social e empresarial. O lugar, com suas paredes de pedra colonial e janelas que davam para uma praça sombreada por mangueiras centenárias, oferecia a privacidade necessária para uma conversa que poderia mudar o curso de sua vida. Roberto chegou pontualmente, carregando uma pasta Manila que parecia conter os segredos do universo. Era um homem de meia-idade com aparência anodina, que o tornava o detetive perfeito. O tipo de pessoa que passava despercebido em qualquer multidão, fazia perguntas sem despertar suspeitas e obtinha informações que outros julgariam impossíveis de conseguir. A informação que reuni é complexa, começou Roberto, abrindo a pasta com movimentos cuidadosos. Sua ex-esposa mora mesmo na casa que o senhor identificou, com a tia materna dela, uma senhora de 73 anos, chamada Helena Ramos, que perdeu a visão há 2 anos por causa de diabetes descontrolada. Ricardo assentiu, tomando um gole de seu café sem realmente saboreá-lo. Cada palavra que ouvia se gravava em sua memória com uma clareza dolorosa. Sofia trabalha como faxineira em vários lugares para sustentar a casa, continuou Roberto, consultando suas anotações. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Um dos empregos dela é no Hotel Colonial do Pelourinho, que, segundo meus registros, pertence à sua rede hoteleira. A informação atingiu Ricardo como um soco no estômago. Sofia trabalhava em um de seus hotéis, limpando quartos e escritórios, possivelmente por meses, sem que ele tivesse a menor ideia. A ironia era tão brutal que sentiu náuseas. Sob que nome ela está empregada? Eu perguntou, embora uma parte dele já intuísse a resposta. Sofia Ramos. Aparentemente nunca mudou legalmente o sobrenome de volta após o divórcio, mas usa o de solteira no trabalho. A gerente do hotel, Carla Oliveira, foi quem a contratou há 8 meses. Ricardo conhecia Carla. Era uma mulher ambiciosa nos 40, com histórico impecável em administração hoteleira, mas com fama de ser particularmente exigente com o pessoal de limpeza. A ideia de Sofia trabalhando sob as ordens de Carla, suportando provavelmente comentários desdenhosos e condições laborais difíceis, provocou nele uma raiva que não sentia há anos. E a gravidez?
Perguntou, a questão que mais o atormentava saindo finalmente de seus lábios. Roberto hesitou por um momento, consultando outra página de suas anotações. Isso é o mais peculiar do caso. Não há registro de nenhum companheiro atual. Os vizinhos confirmam que ela vive sozinha com a tia e não recebe visitas masculinas regulares. A gravidez parece ter sido um choque para todos que a conhecem. Choque! Segundo uma vizinha que falou comigo, Sofia chegou em casa um dia há uns 7 meses, visivelmente abalada, e poucas semanas depois o estado dela ficou evidente. Nunca mencionou o pai do bebê, e quando perguntam diretamente, ela se fecha completamente. Ricardo sentiu sua mente começar a processar implicações que não considerara antes. 7 meses de gravidez significava que a concepção ocorrera cerca de 10 meses atrás. Um cálculo rápido o levou a uma data que fez seu coração parar momentaneamente. Roberto, disse devagar, preciso que seja absolutamente preciso com as datas. Quando exatamente ela começou a mostrar sinais de gravidez? O detetive consultou meticulosamente suas anotações, cruzando informações de múltiplas fontes. Segundo o testemunho mais confiável de uma vizinha que é enfermeira aposentada, os primeiros sinais evidentes foram no início de janeiro deste ano, o que situaria a concepção por volta de abril do ano passado. Ricardo se lembrou daquela data com uma clareza que o surpreendeu. Fora o aniversário de morte de sua mãe, uma data que sempre o mergulhava em uma melancolia profunda e que passara sozinho em sua cobertura, rejeitando convites sociais e se perdendo em lembranças de tempos mais simples. Bebera mais do que o usual naquela noite, estivera particularmente vulnerável e fizera algo que não fazia há anos, discara o número de Sofia. A ligação durara horas. Conversaram sobre tudo e nada, choraram juntos pelas perdas compartilhadas, recordaram momentos felizes do casamento. Ela fora vê-lo, inicialmente, só para consolá-lo, mas a combinação de álcool, nostalgia e a intimidade que outrora compartilharam resultara em uma noite que ambos concordaram tacitamente em nunca mencionar novamente. No dia seguinte, os dois agiram como se nada tivesse acontecido. Ele mergulhara ainda mais fundo nos negócios e ela continuara com sua vida independente. Nunca mais falaram daquela noite e gradualmente Ricardo conseguira se convencer de que fora um erro sem consequências. Mas agora, sentado naquele café colonial com as informações de Roberto espalhadas à sua frente, a possibilidade que evitara considerar se tornara impossível de ignorar. Roberto disse com voz estranhamente calma, preciso que suspenda a investigação por enquanto. Há algo que preciso confirmar pessoalmente antes de prosseguir. Os 3 dias seguintes foram uma tortura para Ricardo. A possibilidade de que o bebê que Sofia esperava fosse dele transformara completamente sua perspectiva sobre a situação. O que inicialmente interpretara como a gravidez de sua ex-esposa com outro homem, agora se tornara uma revelação que questionava tudo o que assumira sobre os últimos meses de sua vida. A noite do aniversário de morte de sua mãe se gravara em sua memória de forma fragmentada, como cenas de um filme vistas através de um vidro embaçado. Lembrava-se da desesperança, da solidão avassaladora que o levara a discar um número que memorizara, mas prometera nunca mais usar. Lembrava-se da voz de Sofia, inicialmente surpresa, mas gradualmente se tornando mais acolhedora ao perceber seu estado emocional. Ela chegara à sua cobertura perto da meia-noite, vestida com a mesma simplicidade que mostrara na farmácia, mas com a compaixão brilhando em seus olhos como uma luz na escuridão. Não falaram do passado, dos erros, das feridas que ambos carregavam. Naquela noite, foram simplesmente 2 pessoas que outrora se amaram profundamente, se consolando mutuamente diante das perdas inevitáveis da vida.
O que acontecera depois parecera natural naquele momento, como se os 5 anos de separação tivessem sido apenas um sonho ruim do qual finalmente acordaram. Mas à luz do dia seguinte, a realidade de suas vidas separadas retornara com força brutal. E ambos concordaram silenciosamente que aquela noite fora um parêntese em suas vidas, não um novo capítulo. Ricardo se debatia entre a necessidade de confirmar suas suspeitas e o terror das implicações que essa confirmação traria. Se o bebê fosse dele, por que Sofia não lhe dissera nada? Por que escolhera enfrentar a gravidez sozinha, trabalhando em condições difíceis para se sustentar, em vez de buscar seu apoio? A resposta para essa pergunta veio com uma clareza dolorosa, quando se lembrou exatamente de como o casamento deles terminara. As mensagens que encontrara no celular de Sofia, as conclusões precipitadas que tirara, sua recusa absoluta em ouvir explicações. Agira como um juiz implacável, proferindo uma sentença de culpa sem permitir uma defesa adequada. Se Sofia estava grávida dele e escolhera não lhe contar, provavelmente era porque aprendera, da maneira mais dolorosa possível, que ele não era o tipo de homem que dava segundas chances ou ouvia antes de julgar. Decidido a enfrentar a situação da única maneira que conhecia, diretamente, Ricardo programou uma visita surpresa ao Hotel Colonial do Pelourinho. Realizara inspeções não anunciadas em suas propriedades por anos, mas dessa vez tinha um propósito completamente diferente. Não estava interessado em revisar os livros contábeis ou avaliar a satisfação dos hóspedes. Queria ver Sofia em seu ambiente de trabalho, entender como era tratada e possivelmente encontrar uma oportunidade para falar com ela em território neutro. Chegou ao hotel numa terça-feira à tarde, quando a atividade era mais tranquila e tinha mais chances de encontrar Sofia sem criar uma cena. O Hotel Colonial do Pelourinho era uma de suas propriedades menores, mas mais rentáveis, localizado no coração do centro histórico de Salvador. O prédio do século XVIII fora cuidadosamente restaurado para preservar sua arquitetura colonial, enquanto incorporava todas as comodidades modernas que os turistas internacionais esperavam. Carla Oliveira o recebeu com a efusividade profissional que aperfeiçoara durante anos de gestão hoteleira. Era uma mulher de 45 anos, com presença imponente, e um sorriso que nunca parecia alcançar completamente os olhos. Ricardo notara por anos que ela tinha uma ambição particular por ascender na organização, e que seus métodos, para obter resultados, às vezes beiravam a crueldade com o pessoal subalterno. "Senhor Almeida, que surpresa agradável", disse Carla, estendendo-lhe uma mão perfeitamente manicure. "Não esperávamos sua visita. Há algum problema específico que precise de atenção?" "Só uma inspeção de rotina", respondeu Ricardo, mantendo o tom profissional, enquanto seus olhos varriam discretamente o saguão em busca de qualquer sinal de Sofia. "Quero conferir as operações de limpeza e manutenção." Ouvi alguns comentários sobre a qualidade do serviço. Era uma mentira, mas uma que serviria para justificar seu interesse em áreas do hotel onde normalmente não se aventuraria durante uma visita executiva. Carla assentiu compreensivamente, embora Ricardo detectasse um lampejo de preocupação em seus olhos. "Claro. O senhor prefere que eu mostre os relatórios de satisfação do cliente primeiro, ou quer fazer um tour direto pelas instalações?" "Um tour", decidiu Ricardo. "Quero ver as operações em tempo real." Enquanto caminhavam pelos corredores elegantemente decorados do hotel, Carla lhe fornecia estatísticas de ocupação e comentários de hóspedes com a fluidez de alguém que memorizara cada cifra relevante. No entanto, Ricardo notou que ela parecia particularmente ansiosa por mantê-lo longe de certas áreas do hotel, especialmente dos andares superiores onde se realizava a limpeza mais intensa.
foi quando insistiu em inspecionar pessoalmente os quartos do terceiro andar que finalmente a encontrou. Sofia estava no quarto 312, inclinada sobre uma cama que trocava com movimentos cuidadosos, mas laboriosos. Seu uniforme de trabalho, um vestido azul marinho simples que o hotel fornecia a todo o pessoal de limpeza, se esticava visivelmente ao redor da barriga, e Ricardo pôde ver como ela parava ocasionalmente para apoiar uma mão na lombar. Carla se retesou visivelmente ao perceber para onde se dirigia a atenção de Ricardo. Senhor Almeida, talvez devêssemos conferir as áreas públicas primeiro. O pessoal às vezes fica nervoso quando... Mas Ricardo já caminhava em direção ao quarto 312, o coração batendo com uma intensidade que não sentia desde a tarde na farmácia. Sofia ergueu o olhar quando as sombras de duas figuras se projetaram na entrada do quarto. No início, sua expressão mostrou a deferência automática que aprendera a exibir diante da autoridade durante seus meses de trabalho no hotel. Mas, ao reconhecer Ricardo, a cor se esvaiu completamente de seu rosto, e os lençóis que segurava nas mãos caíram no chão em um eco fantasmagórico do encontro na farmácia. "Bom dia", murmurou Carla com voz tensa, claramente desconfortável com a situação. "Esta é Sofia Ramos, uma de nossas funcionárias de limpeza mais dedicadas." Ricardo notou a pausa quase imperceptível antes da palavra dedicadas, e a forma como Carla parecia avaliar cuidadosamente cada palavra que pronunciava. Havia algo em sua atitude que sugeria que sabia mais sobre a situação do que admitia. Uma tensão que ia além do simples desconforto de ter o dono da empresa inspecionando o trabalho rotineiro. Sofia tentou recuperar a compostura, agachando-se para recolher os lençóis caídos, mas o movimento a desequilibrou ligeiramente. Ricardo deu um passo instintivo à frente para ajudá-la, mas parou ao ver como ela se afastava automaticamente dele, como se sua presença fosse uma ameaça física. "Não se preocupe com isso", disse Ricardo com voz suave, dirigindo-se diretamente a Sofia enquanto ignorava completamente Carla. "Como você está? O trabalho não é pesado demais para..." Deixou a pergunta incompleta, mas seus olhos se dirigiram significativamente à barriga dela. "Estou bem", respondeu Sofia rapidamente, a voz quase inaudível, mas com um tom defensivo que Ricardo lembrava de suas piores brigas conjugais. "Eu dou conta do meu trabalho perfeitamente." Carla interveio com um sorriso que parecia pintado no rosto. "Sofia é uma trabalhadora muito responsável. Nunca reclama e sempre cumpre suas tarefas, mesmo quando... Bem, mesmo com a condição atual dela." A forma como Carla se referiu à gravidez de Sofia, como se fosse um inconveniente que ela tolerava generosamente, fez Ricardo sentir uma raiva que teve de se esforçar para controlar. Mas foi a expressão de humilhação no rosto de Sofia o que realmente o afetou. Podia ver como cada palavra, cada olhar, cada momento daquela interação forçada a fazia se sentir menor e mais vulnerável. "Senhora Ramos", disse Ricardo, adotando um tom formal que esperava a tranquilizasse. "Poderia falar comigo em particular, por um momento? Há alguns assuntos que gostaria de discutir." E no pânico que cruzou os olhos de Sofia foi imediato e visceral. Suas mãos se moveram instintivamente para a barriga em um gesto protetor, e Ricardo se deu conta de que ela interpretava seu pedido como uma ameaça potencial ao emprego dela, possivelmente a única fonte de renda que tinha. "Senhor Almeida", interveio Carla rapidamente, "se há algum problema com o desempenho do pessoal, prefiro que discutamos na minha sala. Posso fornecer todos os relatórios de avaliação e..." "Não há problema com o desempenho", cortou Ricardo, a voz adquirindo o tom de autoridade indiscutível que aperfeiçoara por anos dirigindo reuniões de alto nível. "Só preciso falar com a senhora Ramos sobre um assunto pessoal." A palavra pessoal
caiu no quarto como uma bomba. Carla piscou rapidamente, claramente processando as implicações do que acabara de ouvir, enquanto Sofia parecia lutar contra o impulso de sair correndo do quarto. Não temos nada do que falar, disse Sofia finalmente, encontrando a voz embora esta tremesse levemente. E preciso terminar meu trabalho ou... Parou abruptamente, mas Ricardo pôde completar a frase, ou perderia o emprego. A realização de que Sofia vivia com um medo constante da insegurança econômica, especialmente em seu estado, provocou nele uma sensação de urgência que não sentia há anos. Carla, disse sem tirar os olhos de Sofia, pode nos dar uns minutos? Não era realmente uma pergunta, e Carla sabia disso. Após um momento de hesitação visível, assentiu e se dirigiu à porta. Mas não antes de lançar um olhar a Sofia, que Ricardo interpretou como um aviso silencioso. Quando ficaram sozinhos, o silêncio no quarto se tornou quase palpável. Sofia se mantinha junto à janela, usando a cama como uma barreira física entre ela e Ricardo, as mãos se agarrando ao batente da janela como se fosse uma âncora que a mantinha estável. Sofia, começou Ricardo suavemente, sei que isso é desconfortável, mas precisamos conversar. Sobre tudo. Ela balançou a cabeça violentamente. Não tem nada do que falar. Você já disse tudo o que tinha para dizer há 5 anos. Não sobre o passado, continuou ele, dando um pequeno passo à frente, mas parando ao ver como ela se retesava. Sobre agora. Sobre sua situação. Sobre... Respirou fundo, se preparando para fazer a pergunta que evitara, sobre se você precisa de ajuda. Sofia o olhou com uma expressão que misturava surpresa, suspeita e algo que poderia ser esperança desesperada, rapidamente suprimida. Por que isso te importaria? A pergunta era simples, mas carregada de anos de dor e desconfiança. Ricardo se deu conta de que sua resposta para aquela pergunta poderia determinar se tinha alguma chance de reconstruir algum tipo de relação com a mulher que outrora fora o centro de seu mundo, e possivelmente com o filho que ela poderia estar esperando dele. Porque, disse devagar, escolhendo cada palavra com cuidado, você me importa. Sempre me importou, mesmo quando eu estava orgulhoso e ferido demais para admitir. As palavras de Ricardo flutuaram no ar entre eles como uma confissão que demorara 5 anos para articular. Sofia o estudou com uma intensidade que o fez se sentir como se estivesse sendo submetido a um exame que poderia determinar o resto de sua vida. Seus olhos, outrora cheios de confiança e amor por ele, agora mostravam as cicatrizes de alguém que aprendera a se proteger de promessas vazias e esperanças quebradas. Palavras são fáceis, disse finalmente, a voz carregada de uma sabedoria amarga que adquirira através do sofrimento. Há 5 anos, você também me disse que me amava, bem antes de me expulsar da sua vida, sem me dar chance de explicar nada. Ricardo sentiu o impacto de suas palavras como um soco físico. Ela tinha razão, claro. Fora ele quem tomara as decisões unilaterais, quem interpretara evidências circunstanciais como prova definitiva de traição, quem fechara todas as portas à comunicação quando ela mais precisava. Você tem razão, admitiu, surpreendendo-se com a facilidade com que as palavras saíram de sua boca. Por anos, evitara examinar de perto demais suas ações daquele tempo, preferindo manter sua versão dos eventos onde ele era a vítima de uma traição. Fui injusto, fui cruel e fui um covarde. Sofia piscou, claramente não esperando que ele admitisse culpa tão diretamente. Por um momento, sua máscara de defensividade se rachou, revelando um lampejo da vulnerabilidade que se escondia por baixo. E isso muda o que agora? Perguntou, mas sua voz perdera parte da dureza anterior. Acha que um pedido de desculpas pode apagar 5 anos disso tudo? Fez um gesto que abrangia seu uniforme de trabalho, seu estado, a situação geral em que se encontrava. Antes que Ricardo pudesse responder, Sofia levou uma mão à barriga com uma expressão de dor que imediatamente o alarmou. Seu rosto empalideceu
e ela se apoiou mais pesadamente no batente da janela. "Você está bem?" perguntou ele, dando vários passos em direção a ela, sem pensar nas barreiras que ela estabelecera. "Estou bem", murmurou, mas sua respiração se tornara irregular. Só preciso me sentar um momento." Ricardo a ajudou a se dirigir à única cadeira do quarto, uma cadeira de escrivaninha forrada de veludo verde que os hóspedes normalmente usavam. Sofia se sentou devagar, fechando os olhos e respirando fundo enquanto se massageava as têmporas. "Com que frequência você tem esses episódios?" lhe perguntou Ricardo, a voz carregada de preocupação genuína. Sofia abriu os olhos e o olhou surpresa. "Como sabe que são episódios?" Porque eu tenho observado", admitiu ele, decidindo que a honestidade total era a única estratégia que poderia funcionar naquela situação. "Te vi na farmácia, te vi aqui, e é óbvio que você está sob muito estresse físico e emocional. Você tem me observado?" repetiu ela, a voz subindo de tom com uma mistura de alarme e indignação. "Por que faria isso?" Ricardo se deu conta de que revelara mais do que pretendia, mas já não havia volta. "Porque estou preocupado com você. Porque te ver naquela farmácia, contando moedas para comprar fraldas, me fez perceber que talvez haja coisas sobre nossa separação que eu nunca entendi completamente." Sofia o estudou por um longo momento, como se tentasse decifrar um código secreto. Que tipo de coisas? Era o momento da verdade. Ricardo podia continuar dando voltas em torno do tema central, ou podia fazer a pergunta que o atormentava desde a conversa com Roberto. Optou pela honestidade brutal. "O bebê", disse suavemente. "Quando exatamente foi concebido?" O silêncio que se seguiu foi tão denso que Ricardo pôde ouvir seu próprio coração batendo. Sofia ficara completamente imóvel, como se as palavras dele houvessem ativado algum tipo de modo de congelamento defensivo. "Por que pergunta isso?" Ele sussurrou finalmente. "Porque eu andei calculando datas", respondeu ele com voz calma, embora por dentro se sentisse à beira de um precipício. "E porque me lembro de uma noite em abril do ano passado, quando nós dois estávamos vulneráveis e..." "Não", cortou Sofia bruscamente, levantando-se da cadeira com movimentos desajeitados, mas determinados. "Não vamos falar daquela noite. Aquela noite não significou nada. Foi um erro que nós dois cometemos quando estávamos..." "Foi um erro?" interrompeu Ricardo, e pela primeira vez na conversa, sua própria voz mostrou a vulnerabilidade que tentara ocultar. "Ou foi a única vez em 5 anos que nós dois baixamos a guarda o suficiente para lembrar o que um dia significamos um para o outro?" Sofia se virou para ele com os olhos brilhando de lágrimas contidas. "Não importa o que significou. Você se certificou de que não importasse quando nunca mais ligou, quando agiu como se nada tivesse acontecido." "Pensei que era o que você queria", disse ele desesperadamente. "Pensei que você viera por compaixão, não porque quisesse tentar..." "Tentar o quê?" E gritou Sofia, o controle finalmente se rompendo. "Tentar reconstruir algo com um homem que me expulsara da vida dele por causa de mensagens de texto que nem se deu ao trabalho de entender? Com alguém que me tratara como se eu fosse lixo que precisava ser jogado fora." Suas palavras ecoaram no quarto do hotel como ecos de todas as conversas que nunca tiveram, todos os gritos que nunca se permitiram expressar. Ricardo se deu conta de que estava presenciando anos de dor acumulada finalmente encontrando voz. "Sofia", disse suavemente. "O bebê é meu?" Ela ficou imóvel por um momento que pareceu eterno. Depois, devagar, levou ambas as mãos à barriga em um gesto que era ao mesmo tempo protetor e confessional. "Isso", sussurrou, "é uma pergunta que chegou 5 meses atrasada." A confirmação implícita de Sofia atingiu Ricardo como um tsunami emocional. Por dias, suspeitara da possibilidade, calculando datas e probabilidades. Mas ouvir a verdade de seus lábios o deixou completamente desarmado. Era pai.
Iria ter um filho com a mulher que amara mais que a própria vida e a quem perdera por seu próprio orgulho e precipitação. Por que você não me disse nada? E conseguiu perguntar, a voz apenas um sussurro rouco. Sofia se virou para a janela, observando o tráfego da rua com uma intensidade que sugeria que via algo completamente diferente dos carros e pedestres que passavam. Quando seria o momento adequado? E perguntou com amargura. Durante os 5 anos em que você não atendeu minhas ligações? Ou talvez na farmácia, quando me olhou como se eu fosse uma estranha que te causava pena? Eu atendi suas ligações, protestou Ricardo fracamente. Mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, sabia que eram insuficientes. As primeiras 3 vezes, corrigiu Sofia. Depois disso, sua assistente me dizia que você estava em reuniões que duravam semanas inteiras. Eventualmente eu entendi a mensagem. Ricardo se lembrou vividamente de ter instruído Marisa para filtrar as ligações de Sofia nos meses após o divórcio. Na época, justificara a decisão como uma medida de autoproteção, uma forma de evitar mais dor e confrontos desnecessários. Agora se dava conta de que estivera fechando a porta a comunicações que poderiam ter mudado tudo. Depois daquela noite em abril, continuou Sofia, eu esperei. Esperei que você ligasse, que dissesse algo, qualquer coisa que indicasse que aquilo significara algo para você. Mas passaram dias, semanas e nada. Quando me dei conta de que estava grávida, já sabia que não adiantava tentar te contatar de novo. Você devia ter insistido, disse Ricardo desesperadamente. Devia ter me dito sobre o bebê. Sofia se virou para ele com um sorriso amargo que lhe partiu o coração. Para quê? Para você me acusar de estar mentindo? Para você dizer que eu tentava te prender com uma gravidez falsa? Eu conhecia sua capacidade de pensar o pior de mim, Ricardo. Eu vivera isso na pele. A acusação era justa e brutal. Ricardo não podia negar que, dado seu histórico de pular para conclusões e sua tendência a assumir traição antes que inocência, provavelmente reagira exatamente como ela descrevia. A realização de quanto dano causara com sua incapacidade de confiar o abrumou completamente. O que você quer de mim agora? Perguntou Sofia, a voz cansada. Um teste de paternidade? Papéis legais? Ou só queria satisfazer sua curiosidade? Quero ajudar, respondeu Ricardo imediatamente. Quero me certificar de que você tenha tudo o que precisa. Parou, percebendo que não pensara realmente além do impulso imediato de consertar a situação. Quer o quê, Ricardo? Comprar seu caminho de volta para as nossas vidas? Transformar isso em mais uma de suas transações comerciais, onde todo mundo tem um preço? Não é isso, protestou ele, embora uma parte dele reconhecesse que seu instinto inicial fora exatamente esse: usar sua riqueza para resolver o problema. Então o que é? Ricardo a olhou, realmente a olhou, talvez pela primeira vez desde que entrara naquele quarto de hotel. Viu uma mulher que fora forçada a se tornar completamente autossuficiente, que encontrara força em circunstâncias que teriam quebrado pessoas menos resilientes. Viu alguém que aprendera a se proteger tão bem que até sua oferta de ajuda era vista como uma ameaça potencial. É que eu me dei conta, disse devagar, de que desperdicei 5 anos sendo um idiota orgulhoso e que agora tenho uma chance de fazer parte da vida do meu filho e, possivelmente, de recuperar algo do que perdi com você. Sofia levou uma mão à barriga, um gesto que Ricardo começava a reconhecer como sua forma de buscar força. Esse bebê não é um passe de volta para o que tínhamos antes, disse firmemente. Muitas coisas aconteceram. Muito estrago foi feito. Eu sei, admitiu Ricardo. Não estou pedindo que você finja que os últimos 5 anos não passaram. Só estou pedindo uma chance de provar que aprendi com meus erros. Naquele momento, ouviram passos no corredor se aproximando do quarto. Sofia se retesou imediatamente e Ricardo se deu conta de que provavelmente estava preocupada com as consequências laborais daquela conversa prolongada.
Tenho que voltar para o trabalho, murmurou, dirigindo-se aonde deixara cair os lençóis. Sofia, disse Ricardo urgentemente, me dá seu número. Me deixa fazer parte disso. Sofia hesitou por um momento. E Ricardo pôde ver a batalha interna que ela travava entre a autoproteção que aperfeiçoara por anos e a parte dela que talvez, secretamente, esperara por esse momento. Finalmente, tirou um papel amassado do bolso e escreveu um número com uma caneta que encontrou na mesinha de cabeceira. Esse é o meu número, disse, estendendo-lhe o papel sem olhá-lo nos olhos. Mas quero que saiba que não estou fazendo isso por mim. Faço por ele, tocou a barriga, porque ele tem direito de conhecer o pai, mesmo que o pai dele acabe sendo... O quê? Na perguntou Ricardo suavemente quando ela não terminou a frase. Mesmo que acabe sendo alguém que não confia nas pessoas que mais ama, completou com voz embargada. Antes que Ricardo pudesse responder, Carla apareceu na entrada do quarto com uma expressão de curiosidade mal disfarçada e algo que parecia triunfo satisfeito. Senhor Almeida, desculpe interromper, mas há uma ligação urgente da sede. Era obviamente uma mentira para separá-los, mas Ricardo se deu conta de que prolongar a conversa naquele momento poderia colocar em risco o frágil progresso que lograra. Assentiu e guardou cuidadosamente o papel com o número de Sofia. Obrigado pelo tempo, disse formalmente a Sofia, mas seus olhos comunicaram uma mensagem completamente diferente. Isso não acabava ali. Durante o trajeto de volta às suas repartições, Ricardo se viu tremendo levemente, uma reação física que não experimentava há anos. A conversa remexera emoções que enterrara profundamente. E agora todas emergiam simultaneamente. Culpa, esperança, terror, amor, arrependimento. Naquela noite, ficou acordado até altas horas em sua cobertura, olhando o número de Sofia e debatendo quando seria apropriado ligar. Cedo demais pareceria desesperado. Tarde demais confirmaria as expectativas dela de que ele não era confiável. Finalmente, decidiu mandar uma mensagem de texto, algo que sentiu ser menos invasivo. Você está bem depois de hoje? O estresse não te afetou? A resposta veio 1 hora depois. Estou bem. Obrigada por perguntar. Era formal, distante, mas era comunicação. Ricardo se agarrou àquilo como se fosse um salva-vidas. No dia seguinte, tomou uma decisão que surpreendeu até Marisa. Cancelou todas as suas reuniões para a semana e se dedicou a pesquisar tudo o que pôde sobre gestações de alto risco, cuidados pré-natais e os efeitos do estresse em mulheres grávidas. A internet se tornou sua nova obsessão enquanto devorava artigos médicos, depoimentos de mães e conselhos de especialistas. O que descobriu o alarmou profundamente. O estresse físico e emocional durante a gravidez podia causar complicações sérias, desde parto prematuro até problemas de desenvolvimento fetal. E Sofia vivia sob níveis de estresse que muitos especialistas considerariam perigosos. Trabalho físico exigente, insegurança econômica e agora a tensão emocional de sua reaparência em sua vida. Naquela tarde, mandou outra mensagem. Você foi ao médico recentemente? A resposta foi imediata. Não posso pagar. Essas 4 palavras deram a Ricardo uma clareza de propósito que não sentia há anos. Não se tratava só de culpa ou obrigação paterna. Tratava-se de garantir a saúde de seu filho e da mulher que o carregava na barriga. Sem contar a Sofia seus planos, Ricardo contatou o Dr. Eduardo Martins, o ginecologista obstetra mais respeitado de Salvador e um velho amigo da família. Explicou a situação de forma geral. Uma funcionária grávida que precisava de atendimento médico e arranjou para que se estabelecesse uma bolsa médica anônima que cobriria todos os custos de pré-natal. Eduardo disse durante a conversa telefônica, é crucial que isso pareça completamente legítimo. Ela não pode saber que estou envolvido. Entendo, respondeu o médico. Temos um programa de assistência para casos especiais. Vai ser totalmente crível. O passo seguinte foi mais delicado.
Ricardo sabia que precisava encontrar uma forma de fazer Sofia receber essa informação sem que suspeitasse de sua participação. Finalmente, decidiu usar os recursos do hospital público, onde fizera doações significativas no passado. Uma semana depois, Sofia recebeu uma ligação do Hospital Geral de Salvador, informando que fora selecionada para um programa especial de atendimento pré-natal para mães trabalhadoras. A seleção fora aleatória, baseada em seu perfil socioeconômico. Ricardo não soube se funcionara até receber uma mensagem de texto dela 3 dias depois. Fui ao médico. Tudo bem com o bebê, mas ele disse que preciso reduzir o estresse e o trabalho físico. Seu coração acelerou enquanto digitava a resposta. O que você vai fazer? Não sei. Preciso do trabalho. Era o momento de dar seu próximo passo, um que exigiria uma delicadeza extrema para não ativar as defesas de Sofia. Ricardo passou vários dias elaborando um plano que fosse convincente o suficiente para que Sofia não suspeitasse de sua participação, mas eficaz o bastante para garantir que recebesse a ajuda de que precisava. A solução veio na forma da Fundação Esperança Baiana, uma organização beneficente que considerara estabelecer por meses como parte de sua responsabilidade social corporativa. Trabalhando com Marisa e uma equipe de advogados especializados em ONGs, Ricardo estabeleceu oficialmente a fundação em tempo recorde. Sua missão declarada era proporcionar assistência integral a famílias vulneráveis na Bahia, com foco especial em mães solteiras e grávidas em situação de risco. A ideia é que pareça que estamos trabalhando nisso há meses, explicou a Marisa enquanto revisavam os documentos de constituição. Precisa ter história, credibilidade, processos estabelecidos. Não pode parecer algo montado às pressas. Marisa, que aprendera a não fazer perguntas quando Ricardo adotava aquele tom particular de urgência contida, assentiu profissionalmente. No entanto, Ricardo notou a forma como ela o observava ocasionalmente, como se tentasse decifrar os verdadeiros motivos por trás daquela súbita paixão filantrópica. O passo seguinte foi estabelecer um processo de seleção que parecesse legítimo, mas que virtualmente garantisse que Sofia seria uma das primeiras beneficiárias. Ricardo projetou critérios específicos: mulheres grávidas, empregadas em trabalhos fisicamente exigentes, sem companheiro estável, cuidando de parentes idosos. Era como se tivesse escrito o perfil, pensando especificamente na situação de Sofia. 2 semanas após a visita médica de Sofia, a Fundação Esperança Baiana fez sua estreia pública com uma campanha midiática modesta, mas profissional. Anunciaram as primeiras 5 bolsas de assistência, que incluíam apoio econômico mensal, moradia digna, atendimento médico completo e suporte educacional para permitir que as beneficiárias melhorassem suas perspectivas laborais a longo prazo. Ricardo se certificou de que a informação chegasse a Sofia por múltiplos canais: cartazes no hospital onde recebera atendimento, folhetos em centros comunitários de seu bairro e uma menção no programa de rádio local que sabia que ela ouvia nos trajetos para o trabalho. Quando finalmente recebeu a mensagem de texto que esperava: "Você sabia dessa fundação nova? Acho que vou me candidatar." Ricardo sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Seu plano estava funcionando, mas agora precisava garantir que a seleção parecesse completamente imparcial. A candidatura de Sofia foi processada junto a mais de 100 outras. Ricardo insistira em que se estabelecesse um comitê de seleção genuíno, composto por assistentes sociais independentes, para revisar todas as aplicações. No entanto, estruturara os critérios de forma que o caso de Sofia praticamente se selecionasse sozinho. Quando recebeu a notificação de que fora escolhida, Sofia inicialmente pensou que houvera um erro.
Ligou 3 vezes para os escritórios da fundação para confirmar que a seleção era real e que não havia condições ocultas. Não posso acreditar, escreveu para Ricardo naquela noite. Dizem que vão me ajudar com uma casa nova, apoio econômico, tudo. É como se alguém tivesse ouvido exatamente o que eu precisava. Ricardo sentiu uma pontada de culpa ao ler a mensagem. Tecnicamente, ele ouvira exatamente o que ela precisava, mas não podia lhe contar sem estragar tudo. É maravilhoso, respondeu. Você merece. Eu mereço? Você nem sabe qual é a minha situação real. Era uma abertura que Ricardo esperava. Então me conta, escreveu. O que se seguiu foi a primeira conversa real que tiveram em 5 anos. Por mensagens que se estenderam até altas horas da madrugada, Sofia lhe contou sobre os últimos anos, a dificuldade de encontrar trabalho após o divórcio, como tivera de se mudar para a casa da tia quando seu próprio apartamento se tornara inacessível, as humilhações diárias de trabalhar para pessoas que a tratavam como invisível, o medo constante de não poder prover para o filho ainda não nascido. A parte mais difícil, escreveu perto das 2 da madrugada, não era a pobreza, era sentir que eu perdera completamente minha identidade. Durante nosso casamento, eu era sua sócia, sua igual. Após o divórcio, me tornei só mais uma faxineira que as pessoas olham através como se fosse transparente. Ricardo leu aquela mensagem várias vezes, sentindo como cada palavra se cravava em sua consciência como uma adaga. Estivera tão focado em sua própria dor e traição percebida que nunca considerara como seu abandono afetara não só a estabilidade econômica de Sofia, mas seu senso completo de identidade e valor pessoal. Lamento ter feito parte disso, escreveu finalmente. Lamento ter te feito sentir invisível. Você nunca foi invisível para mim, nem mesmo quando eu estava orgulhoso demais para admitir. Os 2 meses seguintes transcorreram em um equilíbrio delicado. Sofia se mudara para uma casa modesta, mas digna, fornecida pela fundação. Um lugar pequeno de 2 quartos, em um bairro seguro, onde finalmente podia descansar sem se preocupar com barulho ou segurança. Sua tia Helena florescera com a mudança, especialmente após receber cirurgia de catarata gratuita através de outro programa aleatório que Ricardo organizara discretamente. Durante esse tempo, Ricardo e Sofia desenvolveram uma rotina de comunicação cuidadosa. Trocavam mensagens sobre o progresso da gravidez, as consultas médicas e, ocasionalmente, sobre temas mais pessoais. Era como se reconstruíssem lentamente uma amizade sobre os escombros de seu casamento destruído, pisando com cuidado ao redor das feridas que ainda não cicatrizaram completamente. Foi durante uma de suas conversas noturnas que Sofia mencionou casualmente algo que fez o mundo de Ricardo balançar. Encontrei o Paulo ontem no café perto do hospital. Você se lembra dele? Ricardo congelou ao ler a mensagem. Paulo, o nome que evitara pensar por 5 anos, o homem cujas supostas mensagens românticas com Sofia desencadearam a destruição de seu casamento. Suas mãos tremeram levemente enquanto digitava a resposta. Como ele está? Bem, ficou muito surpreso ao me ver grávida. Me perguntou se você sabia do bebê. Havia algo na forma como Sofia redigira aquela mensagem que sugeria que a conversa com Paulo fora significativa de alguma maneira. Ricardo sentiu uma pontada familiar de ciúmes e insegurança, emoções que esperara ter superado. O que você disse para ele? A verdade. Que sim, você sabia, mas que nossa situação era complicada. O que se seguiu foi um silêncio de várias horas que deixou Ricardo consumido pela ansiedade. Finalmente, perto da meia-noite, recebeu uma mensagem que mudou tudo. Paulo quer te ver. Diz que há coisas que você precisa saber sobre as mensagens que encontrou no meu celular. O coração de Ricardo parou. Por 5 anos, evitara qualquer conversa sobre aquelas mensagens.
Fechara aquela porta tão firmemente que assumira que permaneceria selada para sempre. A ideia de abri-la agora, após todo esse tempo, o enchia de terror. Que tipo de coisas? Escreveu, embora uma parte dele já temesse a resposta. Diz que eu nunca te expliquei direito o que estávamos planejando. 3 dias depois, Ricardo se encontrava sentado no mesmo café onde encontrara Roberto, mas dessa vez esperando um homem que poderia ter as respostas para perguntas que evitara por meia década. Paulo Mendes chegou pontualmente, um homem de 38 anos, com aparência profissional e um sorriso nervoso que sugeria que aquela conversa era tão desconfortável para ele quanto para Ricardo. Obrigado por vir, começou Paulo, estendendo-lhe a mão. Sei que isso deve ser estranho. Ricardo aceitou o aperto de mãos, estudando o homem que habitara seus pesadelos por anos. Paulo era mais baixo do que lembrava, com cabelo castanho claro e olhos gentis, que não sugeriam nada do vilão romântico que Ricardo construíra em sua mente. Sofia me disse que você queria falar sobre as mensagens, disse Ricardo diretamente, decidindo que não havia sentido em prolongar a agonia com conversa fiada. Paulo assentiu, respirando fundo. Antes de qualquer coisa, você precisa saber algo sobre mim que talvez explique tudo. Eu sou gay, Ricardo. Sempre fui. Sofia sabia. E era uma das poucas pessoas no meu trabalho na época que sabiam. As palavras atingiram Ricardo como um raio. Por um momento, não conseguiu processar completamente o que ouvira. Paulo era gay. As mensagens que interpretara como evidência de um caso amoroso haviam sido... As mensagens, continuou Paulo, eram sobre uma surpresa que estávamos planejando para o seu aniversário. Sofia sabia que você andara sob muito estresse com a expansão do negócio e queria fazer algo especial. Ela descobrira que sua banda favorita dos anos 80 ia se apresentar em São Paulo e estávamos tentando arranjar para que viessem a Salvador para um show particular. Ricardo sentiu como se o chão se dissolvesse sob seus pés. Um show? Sofia vinha juntando dinheiro por meses. As mensagens que você viu sobre nos encontrarmos em segredo e não contar nada para o Ricardo eram sobre as reuniões que tínhamos com o agente da banda e os organizadores do evento. Tudo tinha que ser surpresa. O quarto começou a girar ao redor de Ricardo. 5 anos. 5 anos de ressentimento, dor e separação, baseados em uma interpretação completamente errônea de mensagens que eram sobre um presente de amor, não uma traição. Por que ela nunca me explicou? Lhe murmurou a voz quase inaudível. Ela tentou, respondeu Paulo com tristeza. Depois que você pediu o divórcio, ela me ligou chorando, tentando explicar. Mas você disse que não queria ouvir desculpas, que as mensagens falavam por si. Ricardo se lembrou daquela conversa. Sua recusa absoluta em ouvir qualquer explicação, sua convicção de que qualquer coisa que ela dissesse seria uma mentira elaborada para encobrir a traição. Estivera tão seguro de sua interpretação, tão consumido pela dor e raiva, que fechara todas as possibilidades de entender a verdade. O show nunca rolou, continuou Paulo. Depois do divórcio, Sofia cancelou tudo e usou as economias para os custos legais. Nunca mais tocamos no assunto. A revelação de Paulo destruiu os alicerces de tudo o que Ricardo acreditara por 5 anos. Saiu do café em um estado de choque que o levou a caminhar sem rumo pelas ruas de Salvador por horas, processando a magnitude de seu erro e as consequências devastadoras que tivera para ambas as vidas. Naquela noite, incapaz de conter mais o peso da verdade, foi diretamente à casa que a fundação proporcionara a Sofia. Era passada da meia-noite quando bateu à porta, mas as luzes estavam acesas, sugerindo que ela também tinha problemas para dormir. Sofia abriu a porta com cautela, vestida com um roupão simples que mal continha sua barriga, agora proeminente aos 8 meses de gravidez. Ao ver a expressão no rosto de Ricardo, imediatamente se afastou para deixá-lo entrar. Falei com o Paulo,
disse ele sem rodeios, a voz carregada de uma emoção que lutava para controlar. Sofia fechou os olhos e assentiu devagar. Já era hora. Por que você nunca insistiu em me explicar? Por que deixou que eu acreditasse por 5 anos que você me traíra? As lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Sofia, mas sua voz se manteve firme, porque depois da forma como você reagiu, depois da sua recusa absoluta em me ouvir, eu me dei conta de que não importava qual fosse a verdade. Você decidira que eu era culpada, e nada do que eu dissesse ia mudar isso. Mas foi um mal-entendido, protestou Ricardo desesperadamente. Um erro terrível. Não, respondeu Sofia com uma calma que o surpreendeu. O erro não foram as mensagens. O erro foi que depois de 3 anos de casamento, depois de tudo o que construímos juntos, você ainda podia acreditar que eu era capaz de te trair. O erro foi que sua primeira reação foi assumir o pior de mim, em vez de confiar no amor que compartilhávamos. Suas palavras cortaram mais fundo do que qualquer acusação direta poderia, porque Ricardo sabia que tinham razão. As mensagens foram só o catalisador. O verdadeiro problema fora sua incapacidade fundamental de confiar, sua tendência a se proteger do abandono atacando primeiro. Você tem razão, admitiu, sentando-se pesadamente no sofá da pequena sala. Você tem toda a razão, e não sei como conviver com isso. Sofia se sentou ao lado dele, deixando uma distância prudente entre eles. Sabe por que eu aceitei te ver depois de todo esse tempo? Por que não sumi simplesmente quando te vi na farmácia? Ricardo balançou a cabeça genuinamente curioso. Porque apesar de tudo, apesar da dor e da humilhação e dos anos perdidos, uma parte de mim nunca parou de te amar. E nosso filho merece ter um pai, mesmo que o pai dele e eu nunca possamos consertar completamente o que se quebrou entre nós. Era a primeira vez em 5 anos que qualquer um dos dois pronunciava a palavra amor em referência ao outro. A palavra flutuou entre eles como uma promessa frágil, carregada de possibilidade, mas também de perigo. Sofia, disse Ricardo suavemente, há alguma maneira de tentarmos de novo? Não para voltar ao que tínhamos antes, mas para construir algo novo. Algo baseado em honestidade e confiança de verdade. Ela considerou a pergunta por um longo momento. Uma mão descansando na barriga onde seu filho, crescia cada dia mais perto do momento de nascer. Não sei, respondeu finalmente. Mas talvez a gente possa começar sendo honestos um com o outro pela primeira vez em anos. Então, eu começo, disse Ricardo, respirando fundo. Sofia, eu criei a Fundação Esperança Baiana. Organizei seu atendimento médico. Me certifiquei de que você fosse selecionada para assistência. Tenho tentado cuidar de você à distância porque tinha medo demais de você me rejeitar se soubesse que era eu. Sofia o olhou com uma expressão impossível de decifrar. Eu sabia, disse simplesmente. Você sabia. Sabia que era você desde o momento em que recebi a primeira ligação sobre o atendimento médico. As coincidências eram perfeitas demais, específicas demais para minha situação. E quando me mudei para cá e vi que a casa ficava a só 3 quadras de onde a gente costumava passear, nos domingos de manhã, deu de ombros. Não tem tantos filantropos anônimos em Salvador, Ricardo. E você não disse nada, porque apesar de tudo o que passou entre a gente, eu sabia que você estava fazendo isso pelas razões certas. E porque... Fez uma pausa, tocando a barriga. Porque nosso filho precisava dessa ajuda. Não importava de onde viesse. Ficaram sentados em silêncio por vários minutos, processando o peso das revelações mútuas. Lá fora, Salvador dormia, alheia ao fato de que naquela pequena casa, 2 pessoas finalmente encontravam o caminho de volta uma para a outra, após anos perdidos em mal-entendidos e orgulho ferido. O que fazemos agora? Perguntou Ricardo finalmente. Sofia sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ele vira em seu rosto em 5 anos. Agora, disse, preparamos a chegada do nosso filho.
E vemos se duas pessoas que um dia se amaram profundamente podem aprender a confiar de novo. Um ano após o encontro na farmácia, Ricardo e Sofia estavam parados na entrada daquela mesma farmácia, agora reformada e ampliada com uma doação anônima, com seu filho de 3 meses nos braços. Decidiram voltar ao lugar onde tudo começara a mudar, não como estranhos separados pela dor, mas como uma família que encontrara o caminho de volta ao amor através do perdão e da segunda chance que ambos se deram mutuamente. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.